Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto hidrossanitário 2. E na aula de hoje nós iremos começar o nosso entendimento sobre o dimensionamento das tubulações de esgoto. Nas aulas anteriores nós vimos que todos esses processos de entendimento sobre o esgotamento sanitário, ele requer uma total atenção quanto aos seus componentes de constituição. Ou seja, você deve entender o que significa um ramal de descarga, ramal de esgoto, o que são aparelhos sanitários, ramal de ventilação e coluna de ventilação, tubo de queda, caixa de inspeção, caixa de gordura, etc, etc. Então são esses elementos que necessitamos entender para darmos início ao processo, o roteiro de dimensionamento dessas tubulações. Ok? Então a aula de hoje vai ser especificamente apenas para trabalharmos formas de dimensionamento das tubulações de instalação de esgoto. Ok? Então, lembrando que a norma vigente, a norma que regulamenta o uso da forma de dimensionamento das tubulações de esgoto é a NBR 8160. Eu acho que sua última atualização foi no ano de 1999, se salvo não me engano. Ok? Iremos adiante dar início à nossa aula de hoje. Toda instalação predial de esgoto sanitário, pessoal, deve permitir a coleta dos resíduos sólidos e líquidos gerados na residência para manter o afastamento desses esgotos da minha residência. Ou seja, a instalação de esgoto vai captar todos esses efluentes, né, e vai transportar, encaminhar para uma rede pública quando a cidade tem um projeto de saneamento básico. Se ela não tiver um saneamento básico, eu vou destinar esses elementos para um local específico, ok? Seja uma fossa ou sumidouro. Okay? Que no caso é um sistema particular de tratamento. Então, as instalações, né, eu tenho que dimensionar todas as instalações de esgoto para que ela me permita um rápido escoamento dos efluentes, líquidos e sólidos, que seja de fácil desobstrução das instalações, tá bom? Então, tenho que promover uma instalação de esgoto que tem um escoamento rápido e que durante o escoamento desses efluentes as minhas tubulações não venham ser obstruídas, elas não venham a chegar a ser entupidas por esses efluentes, tá? E as instalações também elas devem ser dimensionadas para impedir as passagens dos gases, dos esgotos, insetos para o interior das minhas da residência, né, dos prédios, seja lá qual for o tipo de edificação. E também, por fim, tem que evitar a poluição da água potável e do meio ambiente em geral. Conforme eu falei, todo o esgoto gerado na residência, eles devem ser transportados e encaminhados para um local específico, né? Ou seja, uma estação de tratamento quando a cidade provém desde de um saneamento básico, né, quando eu encaminho para o coletor público, e quando eu não tiver um coletor público na minha cidade, eu tenho que fazer a execução de uma fossa sumidouro para poder tratar todo o esgoto gerado na minha edificação. Conforme eu falei, a norma que estabelece os critérios para projeto de dimensionamento é a NBR 8160, ok? A seguir, existem algumas recomendações de segurança para o conforto dos usuários na minha edificação. Todos os aparelhos sanitários, seja ele vaso sanitário, pia, box, chuveiro, lavatório, tanque de lavar, etc, etc, deve possuir desconectores. Desconectores nada mais é que um dispositivo que contém um fecho hídrico, que serve para impedir o retorno dos gases para o interior dos ambientes da edificação, né? Então esses desconectores, repetindo, ele tem um fecho hídrico, e o fecho hídrico tem essa função de impedir os gases, o retorno dos gases para o interior da edificação.
E lembrando que cada aparelho sanitário deve existir um sifão. Se você observar, debaixo do lavatório da casa de vocês, da escola ou de qualquer local que vocês frequentam, tem um tubo no formato de uma letra S, né? Que normalmente é um tubo sanfonado, no linguajar popular aqui na nossa localidade o pessoal chama de garganta. Aquela garganta tem um formato de S, nada mais é que um formato de um sifão, que no fundo no interior daquele tubo deve ficar armazenada uma certa parcela de água parada, para que quando os gases tentarem retornar por aquele aparelho, aquela água venha impedir o retorno dos gases por aquele tubo, aquele sifão. Ok? Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante. Então, todos os tubos de esgoto devem apresentar uma declividade. Essa declividade serve para que ocorra o escoamento dos meus efluentes no interior desse tubo. O escoamento é gerado pela gravidade, né? Se eu coloco um tubo inclinado, logicamente o líquido que eu colocar ali dentro vai escoar rapidamente. Então todos os tubos de esgoto devem apresentar uma declividade, um caimento. Se ele ficar retilíneo, plano, irá com certeza obstruir mais facilmente, porque irá ficar água parada no seu interior. Ok? Vamos para a regra de dimensionamento. O dimensionamento de um sistema predial de esgoto é realizado através das unidades Hunter de contribuição. Ok? Quando nós trabalhamos forma de dimensionamento de água fria, nós calculávamos os pesos relativos de cada peça sanitária. E já no processo de dimensionamento de esgoto é diferente. Nós iremos trabalhar com unidades Hunter de contribuição, que significa, abreviando, significa UHC, unidades Hunter de contribuição. Cada aparelho sanitário, ele fornece uma certa contribuição específica, e essas contribuições de efluentes são denominadas em sua forma de dimensionamento como as unidades Hunter de contribuição. São essas unidades que eu necessito saber para poder realizar o meu dimensionamento daquelas tubulações, daquela edificação. Ah, Cleverson, mas quem é que fornece um número determinado das unidades de Hunter de contribuição, abre aspas, UHC, de cada aparelho sanitário? Normalmente, quem fornece essas unidades de cada aparelho é a norma que regulamenta o sistema de esgoto, que no caso é NVR 8160, tá certo? Então, quando eu for dar início, seja qualquer dimensionamento referente a qualquer edificação, o primeiro passo eu tenho que saber o número de áreas de coleta. Quantos banheiros eu terei na minha edificação, quantas cozinhas e áreas molhadas. Ou seja, quando eu vou partir do princípio de dimensionamento, no meu projeto eu tenho que quantificar quantas áreas de coleta eu vou ter naquela edificação. Áreas de coleta nada mais é que aqueles ambientes que irão fornecer esgoto, que após a sua utilização irá gerar esgoto, seja sólido ou líquido, tá certo? Então eu tenho que ter essa noção sobre as minhas áreas de coleta. De acordo com a norma é denominado como banheiro, cozinha e outras áreas molhadas, que no caso é a área de serviço, pode ser um deck, que é uma área gourmet, porque eu tenho um lavabo no deck, tenho uma pia. Se eu tenho uma pia, eu vou gerar consequentemente um esgoto. Então eu tenho que ter essa noção do número de áreas de coleta. Eu tenho que também entender os tipos de aparelho sanitário, que no caso é um lavatório, um chuveiro, uma bacia sanitária, tá? Uma ducha manual, uma banheira. Então todo esse processo eu devo entender.
Já os tipos de aparelho sanitário nós vimos na aula passada, que seriam os aparelhos, quais os esgotos residuais que eles geram, tá certo? A gente viu isso aí, todo esse processo na aula passada. A declividade mínima dos tubos na instalação varia de acordo com o diâmetro do tubo. Cada diâmetro do tubo deve apresentar uma declividade específica. Aqui eu coloquei dois exemplos para vocês. Ó. Um tubo que apresentar um diâmetro de 75 milímetros, ele deve ter uma inclinação de quanto? 2%. Ou uma declividade de 2% para tubulações com diâmetro menor ou igual a 75. Mas na maioria das vezes, eu já vou dar uma adiantada, a NBR especifica que tubo de 75 milímetros deve apresentar uma declividade de 2%. Já o de 50 milímetros, eu não coloquei aqui porque iremos ver nas próximas aulas, deve apresentar uma declividade de 3%. Tubo de 40 milímetros deve apresentar uma declividade de 3% também. De 100 milímetros apresenta uma declividade de 1%. Cleberson, e o tubo de 32? Rede de esgoto não utiliza tubos com diâmetro de 32 milímetros. Isso aqui é mais específico para água fria. O menor tubo a ser utilizado pela uma rede de esgoto é de diâmetro de 40 milímetros. Então, ele tem o menor diâmetro de um tubo de esgoto é de 40 e o maior, chega, se eu não me engano, chega a uns 300 milímetros, que no caso já é uso de manilhas, né? Aquelas manilhas de concreto. Acho que nem chega a ser em PVC não. De PVC o máximo que eu já cheguei a ver foi de 200 milímetros. 150 é o mais usual, mas tem mais tubos com diâmetros superiores. Pessoal, ramal de descarga. Iremos ter a noção de como se dimensiona primeiramente os ramais de descarga. Primeiramente devemos entender o que é um ramal de descarga. Ramal de descarga nada mais é que aquelas tubulações que antecedem o desconector, né? Aquelas tubulações que chegam até o dispositivo, né? Que é denominado como desconector, que no caso é uma caixa sifonada. Os tubos que chegam até ele são denominados como ramais de descargas. Os ramais de descargas normalmente não apresentam gases no seu interior, tá certo? Ele não vai ter a presença de gases nem insetos, porque eles são protegidos pelo desconector. E o desconector tem um fecho hídrico, e o fecho hídrico vai impedir a passagem desses gases e insetos para o interior da edificação. Então a primeira tabela aqui, né, ela vai fornecer o número exato de unidade Hunter de contribuição para cada aparelho. Referente ao número de unidades Hunter de contribuição, UHC, de cada aparelho, eu tenho a equivalência do diâmetro nominal referente a essas unidades. Repita, Cleberson. Vamos nós. Uma bacia sanitária, que no caso é um vaso sanitário, segundo a norma, ela deve fornecer 6 unidades Hunter de contribuição. E um dispositivo que apresenta 6 unidades Hunter de contribuição deve ter um diâmetro de quanto? 100 milímetros. Ok? Banheira de residência. A banheira de residência fornece quantas unidades Hunter de contribuição? 2. 2 unidades Hunter de contribuição, seja de qualquer aparelho for, deve apresentar um diâmetro de 40 milímetros. Bebedouro, quantas unidades Hunter de contribuição ela fornece? 0,5. 0,5 é um diâmetro de quanto? 40 milímetros. Vocês podem observar aqui que essa tabela 1, ela fornece a unidade Hunter de contribuição de cada aparelho e fornece também um diâmetro nominal de cada aparelho, tá? Uma pia de cozinha residencial, ela tem um diâmetro de quanto? 50 milímetros. As tubulações de uma pia residencial de cozinha deve ser de diâmetro igual a 50 milímetros. Pode ser inferior, Cleberson? Não. Pode ser superior? Superior eu até diria
que poderia, mas nunca inferior, porque se eu utilizar um tubo de diâmetro superior, eu vou estar tendo um gasto mais elevado, vou ter um custo maior na execução do meu esgoto, né? Quando eu for fazer a compra dos materiais, das tubulações, se eu utilizar tubulação de diâmetro maior que especifica a norma, eu vou ter um gasto muito mais elevado. Então o ideal aqui seria 50. Não pode ser inferior, mas pode ser superior. Então eu basicamente, particularidade minha, sigo à risca as recomendações da NBR 8160, tá? Um lavatório eu tenho de residência e de uso geral. De residência, ela fornece uma unidade Hunter de contribuição e deve apresentar um diâmetro de 40 milímetros, certo? Ah, Cleverson, mas eu estou vendo alguns asteriscos aqui. Asterisco não, estou vendo alguma elevação de números aqui. O 100 está elevado ao número 1, de 50 ao número 3. Porque, o que significa isso? Está bem aqui na norma, pessoal. 1. O diâmetro nominal DN, mínimo para o ramal de descarga de bacia sanitária, pode ser reduzido para 75, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método de hidráulica apresentado no anexo B somente depois da revisão tal. Tá? Então, em alguns casos específicos, permitem que o uso de uma bacia sanitária pode ser reduzido o seu diâmetro de tubo de esgoto para 75. É aconselhável, Cleberson? Não, pessoal, não é aconselhável, porque na mesma norma lá na frente me diz que jamais pode acontecer o efeito funil. O que seria o efeito funil? Nada mais é que eu utilizar um tubo de 100 milímetros e depois utilizar um de 75. Bem nesse ponto aqui eu teria um funil. E o efeito funil, possivelmente, é mais fácil de ocorrer a obstrução, de entupimento. Porque eu passo de um diâmetro superior para o inferior. Bem no encontro dessa mudança de diâmetro, pode acontecer um entupimento, uma obstrução. Então o efeito funil, na maioria das vezes, deve ser evitado. Mas em toda a minha vida aqui, em todo meu processo de acompanhamento e dimensionamento dessas tubulações, eu jamais vi um tubo de 75 milímetros ligado em um vaso sanitário, uma bacia sanitária. O mínimo, na maioria das vezes, é 100 milímetros. Pode ser superior? Pode. Se estiver ligado a mais de um vaso sanitário, geralmente ultrapassa esse diâmetro. Eu vou explicar mais à frente como deve ser efetuado esse dimensionamento. Vamos nós? Pessoal, existem algumas observações aqui, ó. Na NBR 8160, a tabela é bem extensa, como a gente viu. Não é só apenas uma única tabela, são várias tabelas. Para o ramal de descarga foi adotado um diâmetro de 40 milímetros. Esse ramal de descarga normalmente é referente ao que? A chuveiro, que é o ralo, ao mictório, ao lavatório. E vocês percebem ao bebedouro, esses ramais de descarga que são interligados a esses aparelhos sanitários, foi adotado o mínimo de quanto? 40 milímetros. Foi o que eu falei para vocês bem no início da aula. A tubulação de diâmetro mínimo de esgoto jamais deve ser inferior a 40 milímetros. Não tem inferior. O inferior mínimo vai ser sempre 40. Tá certo? Aí já a mesma norma, olha o que eu falei para vocês, já a mesma norma especifica que o diâmetro mínimo do vaso sanitário é de quanto? De 100 milímetros. E aqui no caso, ele falou que pode ser reduzido a até 75 milímetros. Ele deixou que pode ser reduzido, tá? Mas ao mesmo tempo não é aconselhável que seja reduzido. Por quê? Por conta do efeito funil. Então, o diâmetro mínimo do vaso sanitário que for interligado a um aparelho de bacia sanitária, o mínimo deve ser de 100 milímetros. Os ramais de descarga ligados ao mesmo desconector devem apresentar o mesmo diâmetro, porque todas as entradas do desconector têm o mesmo diâmetro. Tá? Eu vou tentar desenhar aqui um sifão não, uma caixa sifonada em planta baixa. Aqui eu tenho a saída dela e aqui eu tenho as entradas. A norma me diz que todos os aparelhos ligados a este desconector, a esta caixa sifonada, deve ter o mesmo diâmetro. Por que o mesmo diâmetro? Porque todas as entradas na caixa sifonada
ela tem um diâmetro padrão. Na maioria das vezes, o diâmetro de entrada sempre vai ser de 40 milímetros. Então, todas as entradas devem ter um diâmetro de 40 milímetros. E os tubos que são interligados a essas entradas devem apresentar também um diâmetro de 40 milímetros. Ok? A tabela 2, pessoal. A tabela 2 é o seguinte: unidades range de contribuição para aparelhos não relacionados. Na tabela 1, vocês viram vários aparelhos que são utilizados em vários tipos de edificação. E nesses aparelhos é fornecido o número de unidades de contribuição e o diâmetro equivalente a essas unidades. Se porventura, se por acaso vocês têm um aparelho na residência de vocês, na edificação de vocês, e ele não está apresentado nessa tabela aqui, vocês podem estar procurando na tabela de número 2. Cleberson, mas eu não sei o nome, eu não sei o aparelho. Vou dar um exemplo. Uma ducha manual. Uma ducha manual não tem aqui, pronto. Eu não tenho uma ducha manual na primeira tabela. Então eu vou na segunda tabela. Na minha ducha manual, como ela vai ser ligada a um desconector, vai apresentar um diâmetro na tubulação de 40 milímetros. Vai fornecer quantas unidades de contribuição? Uma ou duas. Qual das duas eu utilizo, Cleberson? Qualquer uma das duas, pessoal. Vocês podem utilizar qualquer uma das discriminações referente ao diâmetro de 40 milímetros. Vocês podem utilizar uma unidade de 40 ou duas unidades. Fica a critério de vocês. Vai interferir em alguma coisa? Não, não vai, viu? Pode ficar sossegado, porque uma unidade de contribuição não vai interferir em nada. Tá certo? Mas particularidade minha, eu digo o seguinte: o bidê poucas vezes é utilizado. Eu nunca mais vi um bidê sendo utilizado em qualquer edificação. Foi substituído pela ducha manual. Então, o valor das unidades de contribuição do bidê eu utilizo na ducha manual. Então, fornece o que? Uma unidade de contribuição, que equivale a um diâmetro de quanto? De 40 milímetros. Sem mais delongas, para não prolongar nossa aula, iremos a um exemplo prático. Vamos dimensionar o sistema de esgoto de um banheiro. O primeiro passo é o que eu falei para vocês lá no início da nossa aula. O primeiro passo a ser observado é o que? Número de áreas de coleta. Tá? Após o número obtido das áreas de coleta, em cada área de coleta vocês têm que saber os tipos de aparelho sanitário presente. A minha primeira área de coleta que eu tenho aqui é o que? Um banheiro. Agora eu vou identificar os aparelhos sanitários que eu vou ter dentro do meu banheiro. Aqui eu tenho um vaso sanitário, aqui eu tenho um bidê, eu tenho um lavatório, uma banheira e um ralo. Esse ralo é por conta do chuveiro. Então aqui no caso eu tenho um chuveiro, porque após a minha ducha, após o meu banho, toda a água que for que cair na superfície do piso vai ser escoada para esse ralo. Então, no caso aqui é denominado como chuveiro. Tá? Do bidê, então tenho que colocar um desconector. Esse desconector vai ser direcionado para receber as ligações dos ramais de descarga do esgoto secundário, que no caso é o bidê, lavatório, banheira e ralo. Todo aparelho sanitário deve ser conectado. Olhe bem, lá no início eu falei, todo aparelho sanitário deve ser ligado, deve ser conectado a um dispositivo que contém o que? Um fecho hídrico. Todos os aparelhos sanitários, vasos e tal, deve possuir desconectores, o desconector. Então pronto, então todos os aparelhos devem ser conectados, né? Que os desconectores podem atender a um aparelho ou a um conjunto de aparelhos de um mesmo ambiente. No caso aqui eu tenho um banheiro, eu tenho vários aparelhos. Eu não vou utilizar um desconector para o bidê, eu não vou utilizar um desconector para o lavatório, eu não vou utilizar apenas um único desconector para a banheira.
eu não vou utilizar um desconector para o chuveiro, porque se eu fizer isso, eu vou ter um gasto elevado, sem necessidade. A mesma norma me fala que eu posso utilizar apenas um único desconector para um conjunto de aparelhos. Desde já antecipo que todos os aparelhos sanitários, com a exceção do vaso sanitário, já que eu explico o porquê, deve ser ligado diretamente a um desconector, tá? Então o bidê, ele deve ser conectado a quem? Ligado a um desconector, que no caso é uma caixa sifonada. O lavatório deve ser ligado a quem? A um desconector. A banheira, ao desconector. O ralo do chuveiro, ao desconector. Porque esse elemento aqui, ele contém um fecho hídrico. Ele vai impedir as passagens de gás e inseto para o lavatório, para o bidê, para a banheira, para o ralo do chuveiro. Porque esses pontos aqui são mais fáceis de entrar gás na residência, na edificação. Certo? Então vamos dimensionar. A tubulação que sai do bidê para a caixa sifonada, ela deve ter um diâmetro de quanto? Vou lá na minha primeira tabela, ó, verificar. Qual elemento que eu tenho? Bidê. Qual o diâmetro da tubulação do bidê? 40. Já coloco 40 milímetros. Olha como é fácil de mencionar. A tubulação que sai do vaso sanitário até o desconector, qual o diâmetro dela? Vou na primeira tabela. Lavatório, aí eu vejo, é de residência ou de uso geral? No meu caso aqui é de residência. Ela fornece quantas unidades Hunter de contribuição? Uma. Qual o diâmetro dela? 40. Coloquei 40. Da banheira, qual deve ser o diâmetro da banheira? Da tubulação que sai da banheira, de esgoto? Procuro banheira aqui, banheira de residência. Ó. Fornece 2 unidades Hunter de contribuição. Qual o diâmetro dela? 40. A tubulação. No caso aqui do ralo, que é o chuveiro. Vou lá e procuro. Chuveiro. Ah, deixa eu olhar aqui. Não estou encontrando. Ah, chuveiro. É de residência, é de coletivo? É de residência. Qual o diâmetro? 40. Coloquei 40. Tá? Aí quando tem o encontro de todos os efluentes gerados pelos diversos aparelhos nesse ambiente, eu tenho uma saída aqui. Ó. Já essa saída aqui não é denominado como ramal de descarga, nem esgoto secundário. Aqui é ramal de esgoto, esgoto primário. Já nesse tubo aqui vai ter a presença de gases ou insetos. Esse tubo aqui eu não vou ensinar a dimensionar agora. Nós estamos dimensionando apenas os ramais de descarga. Aqueles tubos que chegam até o desconector. Tá certo? Esse aqui a gente vai aprender a dimensionar nas próximas aulas. Cleberson, agora me explica o porquê o vaso sanitário não deve ser conectado a um fecho hídrico aqui, que no caso é o desconector, né? Não deve ser conectado a um desconector, que é uma caixa sifonada. Porque conforme eu falei na aula anterior, bem no início da nossa aula, o desconector, existe várias entradas, não é verdade? E todas as entradas têm um diâmetro igual, padrão. Normalmente o diâmetro do desconector, que no caso é a caixa sifonadas, de todas as entradas que existem nela, o diâmetro é de 40 milímetros. E o vaso sanitário, ele deve apresentar um diâmetro mínimo de quanto? De 100 milímetros. Ah, tô com dúvida, vou conferir na tabela 1. Vamos lá. Qual a paleta sanitária que eu tenho? Bacia sanitária. Qual o diâmetro mínimo? 100 milímetros. Então eu peguei, coloquei 100 milímetros e coloquei num tubo de queda. Se existe tubo de queda, é mais de um pavimento, conforme eu expliquei nas minhas aulas anteriores, tá? Então já dimensionei o diâmetro do tubo que sai do vaso sanitário, do bidê, lavatório, banheiro e ralo, tá? Eu só não dimensionei o valor desse diâmetro aqui, da saída da caixa sifonada. Esse aqui já é ramal de esgoto. Isso aqui também é ramal de esgoto, porque contém a presença de gás ou inseto, o mau cheiro no interior dessas tubulações. E eu estou apenas ensinando vocês a dimensionarem ramal de descarga. São essas tubulações que antecedem a caixa sifonada, o desconector, que chegam até ela, tá? Então ramal de esgoto é na próxima aula. Então vamos, então coloquei para vocês aqui, ó, banheiro, um vaso sanitário, diâmetro de 100, um lavatório, diâmetro de 40, um bidê, diâmetro de 40, um chuveiro, diâmetro de 40 e uma banheira com diâmetro de 40. Exemplo 2, olha, já tenho a minha próxima área
Minha próxima areazinha, conforme eu falei bem no início da aula, ó, de coleta. Já tenho minha próxima área de coleta, que no caso é uma cozinha. Quando eu identificar minha área de coleta, eu vou identificar o aparelho que contém naquela área de coleta, um aparelho sanitário. Aqui no caso da minha cozinha, eu tenho o que? Apenas uma única pia. Pia de cozinha. Eu quero saber o diâmetro dessas tubulações. Qual o diâmetro da tubulação de esgoto da pia de cozinha? Tá? Lembrando que esse trecho aqui, esse formato de dimensionamento, de traçar as tubulações, eu vou ensinar quando a gente for para o AutoCAD, viu? Só estou ensinando a forma de dimensionar. Qual aparelho que eu tenho? Uma pia de cozinha. Vou lá na NBR. Vou lá na primeira tabela da NBR 8160 e procuro. Tabela 1. E vou procurar um aparelho de referente ao meu quadro, minha área de coleta. Eu tenho uma pia de cozinha. Pia residencial. Que no caso o diâmetro é de quanto? 50 milímetros. Então toda essa tubulação aqui deve ter o que? Um diâmetro de 50 milímetros. Isso aqui é um ramal de quê, pessoal? Um ramal de descarga. Tá? Só estou ensinando a dimensionar um ramal de descarga. Ramal de descarga é aquelas tubulações que são protegidas por um dispositivo que contém um fecho hídrico. Esse dispositivo é denominado como caixa sifonada na maioria das vezes. Ok? Já dimensionei o diâmetro da tubulação de esgoto da minha pia de cozinha. Tá? Eu coloquei pia de cozinha, né, duas cubas, porque eu tenho uma cuba aqui e outra cuba. E essa pia deve apresentar tubulações de diâmetro de quanto? 50. Eu não fiz nenhum cálculo ainda, para vocês terem ideia. Apenas eu verifiquei a tabela. Olha como é bem simples. Tá? E o exemplo 3. Aqui eu tenho uma área de coleta, que no caso é uma área de serviço. Identifico os aparelhos que eu tenho dentro da minha área de serviço, que no caso eu tenho um tanque de lavar e eu tenho uma máquina de lavar roupa. E vou lá na tabela. Ok? E verifico. Tanque de lavar roupas deve ter um diâmetro de quanto? 40 milímetros. E a máquina de lavar roupas? 50 milímetros. Clebson, mas aqui eu estou vendo dois exemplos de máquina de lavar roupas. Tem uma de cima, ou perdão, no caso enganei, aqui é louças, aqui é roupa, viu? Perdão, desculpa pelo erro aí. Eu me equivoquei. Ok? Lembrando que tem uma notificação aqui no asterisco elevado 3, que no caso deve ser considerado as recomendações do fabricante, né? Ok? E o outro é o seguinte: máquina de lavar roupas deve apresentar um diâmetro de 50 e de 40 para um tanque de lavar roupas. Lembrando que o tanque de lavar roupas fornece 3 UHC e uma máquina de lavar roupas, louças, 2 UHC. Mas para que serve isso, Clebson? Serve para que quando vocês forem determinar o ramar de esgoto, vocês devem saber essas unidades Hunter de contribuição. Os ramais de descarga não, é mais simples. Vocês apenas devem estar verificando a tabela 1. Tá? Então vamos lá. De acordo com a tabela 1, as tubulações do ramal de descarga do tanque de lavar, qual é o diâmetro? 40. E de uma máquina de lavar, 50. Todo o ambiente de coleta deve ser protegido por quem? Isso mesmo. Pelo um desconector. Que tem um fecho hídrico, né? Desconector separa o esgoto primário do secundário. Toda tubulação que chega ao desconector é chamada de ramal de descarga. É o que eu estou ensinando a dimensionar, que é o famoso esgoto secundário. Já a saída da caixa sifonada, que já contém a presença de gases e insetos, é chamada de ramal de esgoto, ou esgoto primário. Já essas tubulações eu vou ensinar a dimensionar na próxima aula. Tá? Um tanque de lavar com uma cuba, diâmetro nominal de 40, e uma máquina de lavar com um diâmetro nominal de 50. Pessoal, então a aula de hoje é isso. Aprendemos a dimensionar ramais de descarga, um processo bem simples. Basta apenas estar verificando a tabela da NBR, a tabela de número 1 da NBR 8160. Espero ter ajudado. Até a próxima aula. Abraços virtuais. Fui.